Bem-vindos, senhores e senhoras passageiros desse avião maravilhoso, desse Boeing da vida. Sejam todos bem-vindos a bordo aqui com a comandante Bombom, é ela mesmo. E hoje eu estou aqui na companhia de uma copiloto maravilhosa. Se prepare, porque esse programa vai transformar a sua vida. Esse voo vai ser incrível. Aproveite, apertem os cintos. Já estamos na cabeceira, já estamos colocando muita potência e nós vamos decolar. Decolar onde, Iraci? Na história dela, essa mulher negra, periférica, que veio lá de baixo, mas que conseguiu subir, gente, na vida, nas asas do seu próprio avião. Então, com vocês, hoje eu tenho a honra de apresentar a minha amiga Cíntia Mello. Muito bem-vinda! Que prazer, Ira. Muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito feliz. Tá em casa? Clima... Não, gostoso demais. Aqui da equipe, de todo mundo. Incrível. Hoje nós temos até auditório, sabia? Até pessoas da plateia. Olha que maravilha. Ai, Deus abençoe. Cíntia, que prazer te receber. Gente, de verdade, não é fácil ter alguém como a Cíntia no nosso programa. Por quê? Porque a agenda dela é muito cheia. Entendeu? Porém, hoje, aprove a Deus trazer a Cíntia aqui com a gente, tá bom? Então, se ligue na história da Cíntia, fique atento a tudo aí, porque vai sair muita coisa boa dessa nossa viagem, tá bom? Bem-vindos todos a bordo, apertem mesmo o cinto aí e vamos decolar. Já foi! Vamos, Cíntia? Bora! Vamos nesse avião! Isso! Cíntia, querida, pode se apresentar aí, a sua câmera é aquela dali, Ótimo. Tá bom? Pode se apresentar pro povo aí, fala um pouco de você, fale quem é a Cíntia Mello e a gente já começou. Já começou. Bom, gente, meu nome é Cíntia Mello, sou bailarina profissional, tive uma carreira grande na televisão, graças a Deus. Agora, numa nova fase de 5 meses pra cá, me formei terapeuta emocional. Uau! Isso, estou ajudando mulheres a superarem traumas, mulheres que foram vítimas de violência, enfim, de todas as formas. E estou me amando nesta nova fase, descobri uma nova Cíntia. E sou uma mulher periférica, vinda da Zona Leste de São Paulo, Itaquera, mais nova de 7 mulheres. E uma mulher muito orgulhosa da sua trajetória. Aí sim, hein? Cíntia, hoje a gente sabe que você, primeiro, parabéns pela a coragem de assumir a sua identidade, de assumir de onde que você vem, as suas raízes, de sempre estar falando. Eu percebo assim, através do seu perfil no Instagram, você está sempre falando do orgulho que você tem em ser negra, sim, do seu cabelo, de assumir mesmo essa identidade, enquanto muitas pessoas às vezes ficam se lamentando, por que eu nasci preto, por que eu nasci isso, por que eu nasci aquilo outro, sendo que seria muito mais fácil encarar essa realidade e falar assim, o meu Criador, ele resolveu me fazer dessa forma, quem sou eu para ir contra a vontade dele? Então, exatamente. Parabéns pela sua decisão, por assumir realmente isso daí. Mas eu sei que essa Cíntia que está na minha frente aqui, maravilhosa, a mulher aí que vem aí das televisões, dos palcos da vida, nem sempre foi assim. E agora a gente vai fazer um voo rasante, combinado? Ótimo. Então, se segura. Eu gostaria de saber... Quem é a Cíntia criança? Quem foi a Cíntia criança? Essa criança que tá aí dentro. A Cíntia criança, por incrível que pareça, foi uma criança muito introspectiva, né? Nos anos 90, lá na Zona Leste de São Paulo. Bom, periferia, gente, Itaquera foi um dos bairros mais violentos da cidade de São Paulo. E a gente vê Cidade de Deus, a gente vê a série Sintonia. E quando eu vejo essas séries... na verdade, eu nem assisto muito, porque me choca, às vezes, algumas romantizações de algumas situações. Porque por várias vezes, quando eu acordava, eu tinha que desviar de corpos na rua da minha casa. Uau! Eu tinha que pular poça de sangue de algum corpo. A pessoa estava morta na tua porta? Tava ali, morta. Eu morava numa viela, então eles chamavam ali de beco sem saída. Se você estivesse sendo perseguido para ser assassinado, você era assassinado ali. Meu Deus! Então, assim, para mim é muito difícil essa romantização
de algumas obras da televisão, do cinema, e aí me choca um pouquinho ainda. Mesmo sendo terapeuta, mesmo tendo já reprocessado tudo isso na minha mente, é muito difícil para uma criança crescer com essa realidade, né? E aí eu olhava ao meu redor, eu via uma escassez tremenda. Então o que que acontecia? Eu virei uma criança introspectiva, porque eram tantos problemas ao meu redor, sou a mais nova de 7 mulheres. Então o que que acontece? Sem instrução, por conta da educação, da escassez, não tem como, gente. Educação sexual, para quem tá lá no meio da favela, não existe. Não existe. Na verdade, não existia. Hoje em dia temos Instagram, temos a internet, está tudo muito mais fácil, mas antigamente não existia. Então, assim, eu tive uma irmã que engravidou com 12 anos de idade, Meu teve com Deus! 13, de um homem de 25 anos. Isso é pedofilia. E na época era super normal. Quantas meninas no Nordeste não casaram com 11 anos de idade? Isso é pedofilia, gente. E acontecia isso muito. Então, vieram outras crianças, meus sobrinhos, depois de mim. Então, com 4 anos de idade, as minhas bonecas eram bonecas de verdade. Eu tive que crescer. Eu tive que ser forte. Eu tive que amadurecer muito cedo. Com 4 anos você já cuidava de outras crianças? 4 anos eu já cuidava de outras crianças. Meu Então, Deus. vou te falar a verdade, na minha infância, eu lembro de pouquíssimos momentos extremamente felizes. Uma criança que era para ser muito feliz, eu lembro de poucos momentos. Qual momento faz feliz na sua infância? Eu lembro do Natal em casa. Natal? Natal. Era uma arvorezinha, por Deus que tá no céu, uma árvore desse tamanho assim, ó, que ficava no cômodo da minha casa. Mas não tinha comida, não tinha fartura. Eu nunca passei fome, mas eu me recordo de passar, tipo, 3, 4 dias comendo só arroz. Essa era a nossa realidade. Vocês eram de uma família de 7 irmãos? Isso. Mais o papai, mais a mamãe? Mais o pai, mais a mãe, aí vinham os outros filhos das minhas irmãs. E aí a gente se viu em 2 cômodos, morando com mais de 15 pessoas. Meu Deus. E não havia luxo. Mas, por incrível que pareça, tinha união. E eu lembro do Natal, todo mundo muito junto, aquela brincadeira. Eu lembro que o Natal choveu, e aí todo mundo, veio um, veio outro. Eu não sei como acontecia isso, gente. Começou a formar uma roda de samba no meio do quintal da minha casa. Aquele quintal de barro vermelho, mas todo mundo tocando. Começou a chover, o samba continuou no meio da chuva. E a gente começou a brincar, um jogando balde de água no outro. Eu acho que mesmo diante de toda aquela escassez, de toda aquela realidade, de toda aquela violência, eu acho que foi um dos momentos mais felizes. Marcou. Nossa, muito. Vocês dançando ali, sambando naquela... Dançando, curtindo, e dava para esquecer um pouco dos problemas ali ao redor. Uau! Então daí surgiu a Cíntia dançarina. Você já ficava ali sambando? E, na verdade, eu sempre gostei muito de dança. E, como eu disse no meu Instagram, eu era muito fã das paquitas, né? Mas o que acontecia com as paquitas? Gente, eu não me vi em nenhuma delas. Aquele tempo era Xuxa, no auge era ali, o show da loiras, Xuxa. brancas, de olhos azuis, então a gente De fato era. a gente não tinha representatividade, né? Quando entrou a Bombom, que inclusive a Você tinha vontade, você tinha vontade de ser uma paquita? Muita vontade. Na verdade, eu tinha vontade de estar nos palcos. Qual criança não gostaria de ser uma paquita? Qual criança não gostaria de estar lá? Hoje em dia, graças a Deus, entendemos que precisamos ter representatividade, né? Do indígena, do oriental, das pessoas negras. Enfim, a gente precisa dessa representatividade, porque realmente a gente acaba incentivando, impulsionando outras crianças, né? Outras meninas. Mas não tinha. Então, quando entrou a Bombom, aí a esperança... Eu lembro dela. A esperança voltou no meu coração, porque se ela conseguiu uma mulher preta, e preta retinta... E você lembra, Cíntia, que quando a Bombom entrou, claro, é evidente que a maioria era branca. Uhum. As meninas loiras, com os olhos azuis, as paquitas. Mas você percebeu que quando ela entrou, ela tomou conta de todo aquele espaço. Por quê? Porque ela era uma nega arretada, uma bichona bonita. Eu falo muito que ela era uma traçadona. Uma presença de palco, uma imponência. Isso. Tipo, agora que eu cheguei, eu tô aqui. E ela chegava mesmo e arrebentava ali. E aí, isso começou a me incentivar. E eu vou te falar, Ira, quando eu acredito muito no sentir. E a todo momento, mesmo vendo aquela escassez, aquela violência, todas aquelas situações, eram situações de
eram pessoas enforcadas, pessoas apedrejadas, pessoas esfaqueadas. Meu Deus! Os anos 90, eu acho que tem pessoas que morreram ali dentro que a polícia nem sabe. Nem sabe. Dentro da comunidade. Era realmente muito violento. E mesmo diante de tudo aquilo, a Bombom entrou e eu sentia no meu coração. Era o sentir de sentir as luzes no meu rosto, sabe? Uau! De ouvir a plateia. Então eu sentia de verdade quando criança que eu ia estar em algum palco. Eu ia ir para outros países, eu ia conhecer outras culturas. Isso era muito forte dentro de mim. Meu Deus. E até hoje, quando eu quero alguma coisa, eu fecho os meus olhos e me imagino ali, ó, naquela situação. Até acontecer. Caramba, meu, que Lei da top. atração, né? A lei da Que atração, eu chamo né? carinhosamente de Deus. De Deus, de Deus. Cíntia, quais foram os momentos assim mais difíceis na tua vida de criança, assim, já chegando na adolescência, que você tem? Eu sei que foram muitos, mas aquele que marcou, que mais doeu? Na verdade, eu lembro muito de um rapaz que foi assassinado na minha rua e que ele gostava de uma irmã minha, a minha irmã que é 4 anos mais velha que eu. Lembro o nome dele, Saulo. Tinha uma novela chamada... A novela que tinha o Guma, que era de pescadores. Eu lembro dessa novela. É porque assim, eu não vou poder te ajudar muito mesmo, porque sabe quando que eu conheci televisão? Em 94. Então. Então não lembro dessa você Sasha. vai lembrar. Eu já era grande quando eu Mas conheci foi uma televisão. novela que fez muito sucesso. E eu lembro de uma cena que, exatamente no momento que a Iemanjá flutuou sobre o mar, nós ouvimos uns tiros. E aí eu olhei pra cara do meu pai. Aí meu pai pegou e falou, não vamos sair pra fora agora. Porque a vontade é de sair correndo pra socorrer. Porque Mas já e se sabia. você leva um tiro? Né? Meu pai ali, sendo chefe de família, tendo que proteger a gente. Esperamos um tempinho. E aí fomos lá, né, na rua, e aí vimos o rapaz caído no chão. Ele ainda estava agonizando. E aí eu falei pro meu pai, e aí, vamos lá, vamos ver, meu pai, vamos lá ver. E aí eu vi que ele tinha tomado uns 5 tiros no rosto. Meu Deus. Foi uma cena bem marcante para mim. E aí ele respirou e parou de respirar. Aí meu pai falou, não vai dar tempo. Tem que chamar a Meu polícia. Deus. Não tem jeito. E a gente até tentou meio ali ver se tinha pulsação e infelizmente o rapaz faleceu, ligamos para a polícia e é claro, naquela época a polícia apareceu 11 horas da manhã no dia seguinte. E aí o que me marcou mais foi o momento que a mãe dele chegou. A mãe e as irmãs chegaram. Aquilo me marcou profundamente. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que o Senhor não esteja olhando por nós. Meu Deus. Que isso aconteça, que o Senhor não esteja olhando por nós. E aí foi uma cena que me marcou bastante. Eu acho que foi um dos momentos de mais sofrimento para mim. Que por mais que as coisas aconteciam ali, mas eu tinha a minha família. E eu acho que uma das maiores dores do mundo é uma mãe perder um filho. E eu vi o sofrimento daquela mãe. É uma cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Meu Deus. Acho que foi a cena mais dolorida da minha vida. Uau. Essa. Quantas mães tem acontecido isso? Ai, muitas mães Quantas perderam os mães? filhos pra violência. Muito. Gente, eu perdi tanto amigo. Você tem um projeto para ajudar essas mães, essas pessoas, a sua comunidade, de onde você vem, para que outras mães não passem por essa situação? Ou para que outras meninas não passem pelo que você passou? Na verdade, eu tenho um projeto como terapeuta, um projeto pessoal, porque eu determinei na minha vida que eu me formei para ajudar pessoas. Lógico, para ganhar dinheiro também, porque a gente precisa pagar conta. Eu sou mãe solo, sou mãe solteira. Então, eu tenho minha filha para cuidar. Mas eu entrei nessa de terapeuta justamente para ajudar pessoas. E aí eu tenho esse projeto dentro de mim. Algumas mulheres são atendidas de graça. Tem algumas sessões de graça para que elas se destravem, se desbloqueiem e tentem evoluir emocionalmente. E agora apareceu uma oportunidade com uma moça que é candidata a vereadora de São Paulo, a Mara Nunes, para que possamos integrar dentro da comunidade esse trabalho de saúde mental, que é extremamente importante. Porque se sua mente não está bem,
nada no seu cotidiano vai Não tem como, porque Não tudo adianta. acontece na mente, tudo Não acontece. adianta. E quando a mente sofre, o corpo padece. Existem muitas doenças psicossomáticas, gente. Muitas doenças. E a gente precisa cuidar disso. Estamos numa era, Uau. inclusive, né, num setembro amarelo, que precisamos prestar atenção nos suicídios, né? Principalmente dos jovens. Tem tanto adolescente se suicidando. Parece que estamos vivendo a era do suicídio, A né? era do Que suicídio. era para ser a era mais linda, a gente está vivendo uma época, uma era muito feia, com tantas informações e ao mesmo tempo pessoas tirando sua própria vida porque não conseguem romper essa bolha, se sentem excluídos, se sentem incapazes de realizar na época que nós estamos vivendo, onde tudo hoje é muito mais fácil do que na sua época. Muito mais fácil, porque a gente tem tudo na mão. Se você precisa de um curso gratuito, você vai no YouTube e você consegue correr atrás. Mas, Irá, aí entra um ponto muito importante nessa nossa trajetória, nessa nossa luta por ser influencer. O que é ser influencer? Do que adianta um menino de favela ficar seguindo uma pessoa que paga 10 mil reais numa bolsa da Gucci, que tem um iPhone 15, se ele não tem pão para comer. Exatamente. Esse menino vai crescer como? Quando ele arrumar um emprego, ele vai querer ajudar a mãe em casa? Ou ele vai querer um iPhone 15? Ou ele vai querer uma bolsa da Gucci? Meu Nada Deus. contra quem conseguiu. Tá tudo certo. Mas esse papo de a favela venceu, a favela continua passando fome, gente. A favela continua passando dificuldade. Não tem essa da favela vencer ou não. A favela vence quando o influencer de lá de dentro acaba estourando, ficando rico e monta um projeto social dentro da favela para a educação dessas crianças, para ajudar mães solteiras. Uau. Aí a favela vence. Agora, não vem que esse papo da favela venceu com seu conversível, entendeu? Morando no seu bom condomínio, na sua casa com piscina e deixando a favela para trás. Porque essas crianças estão sendo influenciadas. Quando não, essas crianças não conseguem um emprego, porque R$ 2.500, R$ 1.800, você não compra uma bolsa da Gucci. Quando essas crianças não tendem a ir pelo caminho mais fácil, que também é um caminho muito doloroso e que a gente sabe para onde pode ir. Ou cadeia ou caixão. Que de fácil não tem nada, né? Cadeia ou caixão. Que é começar a roubar, começar a traficar, começar a fazer coisa errada, começar a aplicar golpes. Então, que influência é essa? Que influenciadores são esses? Lógico que existem vários influenciadores que saíram da favela, que tem projeto na favela, que no Natal tá lá distribuindo cesta básica, distribuindo uma ceia de Natal para as pessoas dentro da favela, e tem um trabalho efetivo dentro da favela também. Mas tem muitos aí, que desculpa, cara, essa expressão de favela venceu, para mim não cola. É verdade, é verdade. Cíntia, fala para mim um pouquinho sobre a sua vida na televisão. Eu sei que você foi uma pessoa que sonhou, você já falou que você via tudo isso. E como que foi? A gente que está aqui do lado de fora, olha para uma pessoa que está lá na televisão e geralmente fala assim, nossa, é mil maravilha, olha como ela é feliz, como ganha bem, como isso. Mas como de fato estar por trás das câmeras ali, estar quando você não tá com tudo, com o holofote ligado, aquele trem ali na tua... A câmera ligada realmente. Como que acontece? O que é essa vida, depois, assim, na televisão, de fato? Olha, Ira, eu vou te falar uma coisa. Eu fui muito feliz nos lugares que eu passei. Já passei pela Rede TV, pela Record, pela Globo, pelo Parece que SBT. você já dançou o tchan, já fez um... Menina, já dancei com o tchan. Mentira! Já fez a boca da garrafa? Já fiz a boquinha da garrafa. Fui pro exterior, morei em outros países. Jura? Que A televisão, top! o nosso país, ele é um país controverso, né? Porque é o país mais miscigenado, um dos países mais miscigenados do mundo. E um dos países mais racistas. Irá, por onde eu passei, quando eu não era a única, num balé muito grande de 80 meninas, tinham 3 negras. Então, sempre foi limitado o espaço da mulher preta na TV. Sempre. Meu Deus. Agora nós estamos conseguindo romper um pouco isso, mas sempre foi limitado. Então, eu cheguei a escutar de um produtor que eu não tenho medo de falar, mas não tenho mesmo medo de falar o que ele disse pra mim. Uma vez, lá mesmo nos bastidores do programa do Ratinho, eu, a única negra, né,
Quando ia mais uma, e olhe lá, mais uma negra da pele clara, porque tem isso também dentro da televisão, as pessoas mais retintas, que são os negros com a tonalidade de pele mais escura, para essas pessoas é 3.000 vezes mais difícil. Então, quanto mais clara a sua pele, mais espaço você tem. Isso é real, gente, é real. Eu estive lá dentro, é real. E aí um dia ele tava na roda das bailarinas, ele já sabia que ele era um racista, assediador, ele é um cara péssimo. Eu não suporto esse homem. Mas, enfim, se eu brigar pelas pessoas, é capaz de, né, de eu me prejudicar. Claro. Então eu prefiro nem falar o nome dessa pessoa, mas ele existe, ele tá lá dentro ainda. E aí ele, dentro, ali no meio da roda das meninas, pegou e falou, no Faustão, eu vi que contrataram novas bailarinas, e eu estava muito feliz, porque metade do time do balé do Faustão era negra. Tinha negra careca, negra do cabelo loiro, negra do cabelo ruivo, como brancas. Então eu peguei e falei, tá uma equivalência, tá começando a mudar. Uau. E ele olhou assim entre as meninas e falou, não, o pessoal da Globo contratou muita negra. Aí ele olhou pra minha cara e falou, nada contra. Aí eu falei, não, tudo contra. Porque a maioria do time branco é normal, a metade do time negro é anormal pra você. Ele, não, porque é gosto. Eu falei, não, gosto não, meu amor, isso é preconceito. Você tá sendo racista? É fora do comum pra você isso? Depois desse dia, esse homem começou a me perseguir de todas as formas. Mas porque você se posicionou, né? Porque eu me posicionei, não só por isso, né? Porque as bailarinas, as mulheres de televisão... Mulher não tem um pingo de paz, Irá. Em lugar nenhum, a gente não tem paz. A todo momento a gente é assediada. É assediado dentro da televisão? Dentro da televisão, a gente é assediada. Tem muitos profissionais bacanas. Tem muita gente bacana, respeitosa, que tem mulher, que tem esposa, que respeita isso. Mas tem outras. Que você não tem noção. O assédio é constante. E esse cara era um dos assediadores. Então ali ele já não gostava muito de mim por causa disso. E você aí, não dava brecha pra ele te assediar? Não dava. Não adianta. Fui cortada várias vezes, fui colocada na geladeira. Várias coisas aconteciam. Meu Deus do céu! E aí o que acontece quando você reage? Você se torna uma negra raivosa. Porque é assim que eles chamam a gente. Uma raivosa, favelada, sem educação, sem porte. Por quê? Porque geralmente a gente reage. A gente foi acostumado a isso. A gente precisa reagir. Porque se a gente não reagir, o espaço já é pequeno, fica menor ainda. Meu Deus! E aí você era cortada. E como que foi, Cíntia, aquela situação? Você hoje está fora da televisão. Isso. Por algo que aconteceu ali, você se posicionou, você se defendeu. Alguém realmente quis impor uma brincadeira, fez uma brincadeira com você e você reagiu. E por isso você foi penalizada por sair. Uhum. E hoje você paga aí um preço, mas você tá firme na sua decisão. Conta pra gente como foi esse negócio aí. Irá, eu sabia que manter a minha palavra e manter o que realmente eu estava sentindo, eu iria pagar um preço. Na verdade, eu estava me sentindo como se tivessem 4 armas apontadas para mim. E o tiro viria de alguma delas. Eu sabia que eu ia ser atingida de alguma forma. Mas o que eu fiz? Primeiro, já que eu achava que essa pessoa, né, o apresentador Ratinho, era meu amigo... O seu último papel na televisão... O último nessa situação aqui, porque eu sei que muitas portas vão se abrir, aí o lugar que você está agora não define onde você vai chegar, muitas coisas boas vão acontecer. Então, nesse episódio aí, o último trabalho na televisão você estava fazendo com o Ratinho. Isso. Você era dançarina dele, você era o que lá? Na verdade, eu fui dançarina por 9 anos naquele programa. Foram 9 anos da minha vida. Caramba, indo muito e voltando, tempo. caindo, né, com o rapaz, o alecrim dourado, me cortando a todo momento, e enfrentando aqui ciúmes de um lado, ciúmes do outro. E eu e o Ratinho, nós sempre tivemos uma liberdade para brincar um com o outro. Né? E foi bem... Na verdade, o que mais me decepcionou, claro, a brincadeira foi de extremo mau gosto. O clima ficou péssimo no estúdio. Tá? Quem estava lá sabe disso. É lógico que ninguém vai falar ao meu favor, porque
Cada um quer manter o seu emprego. Eu entendo, tá tudo certo. Inclusive, eu falei isso para as meninas do balé, porque eu continuo tendo amizade com algumas delas. Falei, gente, não comenta, não fala nada, porque o emprego de vocês está em risco. Eles não estão nem aí. Eles dispensam a gente como se a gente fosse copo descartável. Eles não ligam. Então, o que eu falei para as meninas? Não se envolvem. Não se envolvem. Umas amigas minhas, elas mesmas em cima do palco ficaram, sabe, assustadas. Tem uma coisa que eu não consegui entender. Por exemplo, a televisão, ela tem uma direção. Uhum. Ele é dono do programa. Ali, ele claro, é evidente que ele paga recebe para fazer aquele programa ali. Uhum. Porque quem manda ali realmente é o diretor, é o dono da empresa. E como que, assim, ele fez isso? Ninguém da direção toma dor por você? A voz dele é mais autêntica ali? Eles não se importam. Eles não. Se o apresentador disser assim, não quero ela mais aqui, pode mandar embora, assim acontece? Assim acontece. Não só o apresentador, porque era muito raro o Ratinho se envolver numa coisa dessa, tá? O problema é quem circula ele, quem rodeia ele. Então, assim, os cortes... Na verdade, às vezes, a menina era mandada embora porque não aceitou uma investida ou alguma coisa assim. Ele nem sabia. Ele nem sabia. Eu acho que uma das únicas que ele notava a ausência ou a presença era eu e mais umas 2 meninas. Porque era bem rotativo o balé do Ratinho, né? Após ele ter feito essa brincadeira, né? Essa brincadeira eu já sabia que não ia dar certo. Conta pra gente como foi a brincadeira. E tem muita gente que não entende. Porque olha só, por exemplo, Cíntia, eu faz muitos anos que eu não vejo televisão. Uhum. Entendeu? Então, eu não vejo nada de televisão. Nem Na verdade, programa. algumas pessoas só viram porque explodiu. Isso. Explodiu na rede social, em todos os canais de entretenimento. Foi isso, né? Porque explodiu. Certo. Bom, neste dia, enfim, saí da minha casa para trabalhar como um dia comum. Resolvi usar meu cabelo natural, que é um black power grandão. Resolvi usar meu cabelo natural. Então ele sempre te via com o cabelo... Lace, às vezes eu mudava. Certo. Eu sempre tive essa liberdade com ele, dele brincar. Ó, hoje é seu cabelo, hoje não é seu cabelo. Ah, esse ficou bonito, esse não ficou bonito. E eu não ligava pra isso, sinceramente. A gente tinha essa troca e tá tudo certo. Neste dia, ele me viu com o cabelo natural e falou, pô, esse seu cabelo? Eu falei, Ele falou, fica muito mais bonito assim, eu vou aí brincar com você. Eu falei, tá bom, fiquei tranquila, tá tudo certo, normal. E aí ele veio, falou do meu cabelo. E aí, Ira, o que acontece? Os nossos cabelos, é muito difícil esse nosso assumir o nosso cabelo Black Power, porque por muito tempo o nosso cabelo foi associado ao cabelo ruim, as pessoas chamam de cabelo de bombril, a cabelo mal cuidado, a cabelo sujo. Era isso que a gente enfrentava na nossa infância. Enfrenta até hoje. Piolenta. Exatamente isso. Quando ele falou do meu cabelo, ele perguntou se era peruca, se não era peruca. Eu falei, não, é o meu cabelo natural. Até aí eu estava confortável. Pra mim, tudo bem. Mas quando ele olhou pra mim, pegou e falou, tô vendo um piolho. Nossa! No seu cabelo. Em rede nacional. Ao vivo. Quando ele falou isso, todo mundo ficou em silêncio. Eu falei, que piolho o quê? Mas eu fiquei sem ação. Dali por diante, eu nem sei o que aconteceu direito. Sabe quando você entra no piloto automático? Eu pensei, ele não falou isso. A gente enfrenta tanta coisa, tanto obstáculo por causa de cabelo. É tão difícil a nossa aceitação para ele vir e falar uma coisa dessa. A questão é, gente, ele fez uma brincadeira. Ele é um apresentador, ele é um influenciador. Uma criança que vê um apresentador da magnitude do Ratinho fazendo uma brincadeira dessa, ele não pode reproduzir na escola? Um jovem não pode reproduzir na escola? Ele é influenciador, são brincadeiras que não se fazem. E aí, a bomba estourou. Quando eu fui pra minha casa, a bomba estourou. E aí, mesmo eu entenderá. Ele acha que não fez nada. Ele não entende que ele fez alguma coisa. Meu Deus do céu. Ele não entende, pra ele foi uma brincadeira e só. Mas por trás dessa brincadeira existe toda uma autoestima de mulheres negras. Isso é muito difícil. Não, e sem falar que você, por exemplo, assim, você é uma mulher bonita, tá ali sendo exposta. Tô vendo um piolho na sua cabeça. Porque nunca aconteceu isso com as meninas brancas. Nunca é no cabelo liso e loiro que eles veem um piolho. Aí depois disso ainda estourou 2 universitárias que foram para Harvard e sofreram ataques racistas de 2 brasileiras que achavam que elas não falavam inglês. Mas elas estavam numa fila e as 2 brasileiras falando, nossa, olha essas tranças. Ixi, isso aí deve estar cheio de piolho. Novamente, associando o cabelo da mulher preta. Elas estavam falando em inglês e as moças estavam entendendo tudo. Entendendo tudo.
mais uma vez. E são sempre ataques assim relacionados a sujeira, a piolho. E ele não entendeu isso. E eu tentei explicar de todas as formas. Eu comecei a ser massacrada pela comunidade, por algumas pessoas da comunidade negra. Quando ele... Vamos entender aqui. Quando ele falou, eu tô vendo um piolho no meio do programa, você continuou ali... No piloto automático. No piloto... Com uma cara de sem graça. E continuei ali. Quando que surgiu a questão da mulher branca ir lá e tocar no teu cabelo? Ele pediu. Pediu pra uma outra colega... Pediu pra apavorou. Pegar no meu cabelo. Apavorou. Pediu pra apavorou. Pega lá no cabelo dela e vê se puxa, se é de verdade. Reação. Eu não tive reação. Simplesmente, poucas vezes na minha vida eu não fui reativa. Ali foi uma delas. Meu Deus, você entrou em choque, ficou em... Não consegui fazer nada. Não consegui fazer nada. Eu não conseguia responder, eu não conseguia... E o auditório reagiu como? A galera que tava ali? Em silêncio, em choque. O auditório, as outras bailarinas, o pessoal da banda, todo mundo percebeu que aquilo foi extremamente constrangedor pra mim. Todo mundo percebeu. Ficou um silêncio. Se as pessoas pegarem as imagens, não tem palma nem nada, só apavorou também, acabou percebendo o que aconteceu e me deu um abraço e falou, mas patrão, ela é dela o cabelo e ela tá muito bonita. Mas ali eu já não sabia nem o que eu tava fazendo ali em cima, de tão constrangida que eu fiquei. E aí depois disso Daí, aí a internet veio pra cima, aí a galera negra começou a te mandar. O que eles falavam pra você, as pessoas? No primeiro momento. Porque você não reagiu, então eu acho que o telespectador... Ele ficou ali falando assim, ela tem que reagir. Exatamente. Ela não pode aceitar isso. Foram diversas cobranças. Mas, Ira, eu tinha 2 pontos. Foi uma brincadeira extremamente desnecessária. Entendeu? Que pra ele não foi nada, mas me incomodou e gerou uma avalanche na minha vida. Não, isso aí é inaceitável. Eu fui tragada por essa situação. Eu não escolhi passar por aquilo. E aí eu peguei e falei, tá, vamos lá. O homem que me deu a oportunidade de estar todos esses anos na televisão. Meu emprego, eu tendo uma filha estando sozinha. Do outro lado, está realmente a minha sensação de como que ele pôde ter feito isso e não falar nada. Vou conversar com ele, eu tenho essa liberdade. Eu tinha o WhatsApp dele, vou explicar o que aconteceu. Comecei a conversar com ele. Patrão, você tá vendo o que tá acontecendo? Tô, Cíntia. A gente teve essa conversa. Tô, Cíntia, eu tô vendo o que aconteceu, mas eu não quis te ofender. Ratinho, eu entendo que você não quis me ofender. Você não fez pra me humilhar. Mas essa brincadeira tem um significado muito forte pra mulheres pretas. E comecei a explicar por causa disso. Irá, não adiantou. Se ele tivesse te pedido perdão diante das câmeras, ao vivo ali... Era isso que tinha que ter acontecido. A única coisa que você queria era uma retratação dele. Uma retratação. E ele não aceitou. Eu sou um símbolo. Eu sou um símbolo como mulher preta ali dentro. Foi uma ofensa. Quem se ofendeu não foi só eu que me ofendi. Foram diversas mulheres pretas que se ofenderam ali. E eu acho que é o papel do apresentador. Eu lembro de uma cena da Ana Maria Braga, falando a respeito da briga do Davi e da Leide no BBB. Ela pegou e falou, olha, gente, aguardem porque a coisa vai ficar preta. E saiu pro intervalo. Essa frase dela pegou muito mal. Eram 2 pessoas negras brigando. E ela falando que a coisa ia ficar preta. No exato momento, quando voltou o programa, ela... Gente, falei uma frase que não é de bom tom. Simples, Irá. É o papel de um apresentador dessa magnitude. E as pessoas falham. Porque acaba que a gente fica falando isso no nosso dia a dia. Eita, a coisa ficou preta. Aquela coisa do racismo estrutural. Isso, a gente nunca... acaba sendo habituado a falar algumas coisas. Olha o que aconteceu comigo uma vez, Irá. Eu falhei com uma amiga minha baiana. Eu tenho uma amiga baiana chamada Tarina, inclusive, ela já puxou minha orelha umas 3, 4 vezes por isso. Nós estávamos em um local, não lembro onde era, e passou uma mulher muito colorida. Eu falei, meu Deus do céu, que baianada. Ela olhou pra minha cara e falou, como assim baianada? Aí eu percebi o que eu fiz. Esse bendito costume da gente falar coisas erradas e normalizar, porque não é normal. E no exato momento eu falei, amiga, desculpa. Ela falou, você precisa se policiar com isso, Cíntia. Porque você pode ter certeza, ela é paulista. Pode ter certeza que essa mulher é paulista. Independente das cores da roupa dela, como ela tá vestida. E por que você tá associando a baiano? Como se baiano não soubesse se vestir?
Olha que coisa horrorosa. Nossa! E a gente realmente acaba se acostumando a falar coisas que não tem que falar. Gente, não tem que falar. Ah, porque antigamente falava. Antigamente a gente não tinha voz. Ah, porque os trapalhões faziam. Antigamente a gente não tinha voz. Era um racismo recreativo. Eles se divertiam às custas das nossas dores. Porque cada piada que era falada lá nos trapalhões, as crianças reproduziam nas creches, nas escolas. E quem sofriam? Os jovens negros. Por quantas vezes eu sofri várias, fui isolada quando criança. Quantas situações de racismo eu sofri porque as crianças viam na televisão e reproduziam. E para acabar com isso, a gente precisa acabar com esses péssimos exemplos. Foi isso que eu esperava do Ratinho. Na semana seguinte, conversei com ele, eu vi que a coisa começou a ficar meio estranha. Falei, eu vou no programa, porque ele vai falar alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Mas aí eu percebi uma movimentação entre as pessoas que circulavam ele. E aí ele pegou e falou, Cíntia, tá tudo bem. Daqui a pouco isso passa. Daqui a pouco vem outra polêmica e as pessoas esquecem. Quem esquece? Quem esquece? Ele esquece, né? Porque ele tá dentro de uma mansão. Ele não vive em sociedade. Ele não vive no meio da galera. Ele não representa uma imagem de oportunidade para outras. Ele ele não é mulher, ele não é negra. Então, para ele, vai passar mesmo. Não tem ninguém, ele não tá representando ninguém. Ele tá ali fazendo um programa. É um homem hétero branco, rico. É isso que ele é. Então, para ele, passa. Para mim, não. A minha rede social foi invadida. Cheguei a ser ameaçada de morte pelo fanatismo de outras pessoas. Entendeu? A minha integridade física e da minha filha foi colocada em jogo. E como que ele não se importa? Como que ele não fala nada? Eu fui 2 dias. Chegou a esse nível? Chegou a esse nível. Quem que ameaçava vocês? Pessoas do lado dele que eram tipo... Não. O público. Pessoas fanáticas que seguem ele. Chegavam a me colocar em grupos. Descobriram o meu WhatsApp. Me colocavam em grupos de WhatsApp para começar a me ameaçar, para me xingar, para fazer ataques racistas. Tudo isso tá... Eu printei todas as telas. Fora as pessoas que iam no meu Instagram, covardes que ao invés de comentar na minha declaração, iam nas fotos da minha filha, iam nos vídeos da minha filha, falar que eu não ia ser ninguém, me praguejando, me desejando mal. Eu simplesmente adoeci. Eu adoeci. Adoeci de não querer mais sair de casa. De uma noite, de um dia para o outro, a sua vida mudou. Mudou, foi uma avalanche. As pessoas, o pessoal que tinha contrato comigo, de trabalho, Cíntia, vamos dar um tempo, porque tudo que você posta, vem esse assunto de racismo, as pessoas começam a xingar, pra gente não é uma mídia boa. Eu perdi oportunidades. Nossa, então te trouxe uma série de... transtorno, foi um transtorno. Ei, Cíntia, faz quanto tempo esse ocorrido? Acho que fazem exatamente 6 meses. 6 meses, é recente. Mas por 2 meses eu sofri muito. Você chegou a se isolar em casa? Você mudou de endereço? Não mudei de endereço, né? Porque estava desempregada. Eu tinha salário, depois não tinha mais. Então, como? Com uma criança de 3 aninhos. Como que eu ia conseguir me mudar? Como que eu ia fazer? Lógico que eu tive apoio de outras pessoas. Tive pessoas que, meu Deus do céu, que me apoiaram de uma forma maravilhosa. Mas eu adoeci. Eu adoeci, precisei me afastar, tive que atrasar as minhas contas, porque não tinha mais emprego. As portas do artístico começaram a se fechar, porque ninguém quer se envolver com uma pessoa que se envolveu numa polêmica dessa, que bateu de frente com um dos maiores apresentadores do Brasil, que tem rede de rádio e tudo. E eu entendo que não foi a ordem dele fechar as portas para mim, mas a influência dele faz isso. E é isso que ele não entendeu. Porque se ele tivesse me chamado e falado, gente, fiz uma brincadeira. Gente, era tão fácil, era tão fácil a pessoa chegar lá e dizer assim, pessoal, eu eu fiz uma brincadeira de mau gosto com a Cíntia, eu falei isso, a Cíntia é uma pessoa que tem a minha admiração, ela é uma colaboradora aqui, dançarina, uma pessoa íntegra, uma pessoa ética, e eu reconheço que fiz isso aqui, foi de muito mau gosto, mas eu tô aqui pedindo, Cíntia, me desculpa. Isso é tratar um ser humano com dignidade. Exato, foram 9 anos, né? 9 anos andando junto, 9 anos ali, você emitindo energia. E o pior de tudo, Ira, nem foi isso. Foi eu ter voltado àquele palco e receber olhares hostis de um monte de gente da produção. Uma pessoa veio me dar um abraço, uma pessoa veio falar comigo. Na verdade, 2. Uma camareira
que falou, Cíntia, eu sou preta e eu entendo o que você passou ali em cima. Mas eu tô aqui para te apoiar no que você precisar. Se você quiser conversar comigo, você vem e conversa. Uma bailarina, que ficou do meu lado, e uma pessoa do elenco, que eu não vou falar o nome dele, porque ele pode ser prejudicado com isso também, mas que ele chegou em mim e falou, ai, ele faz umas brincadeiras sem graça, assim, a gente já sabe. Ou seja, com outras pessoas também. Já fez umas brincadeiras comigo, mas eu sou um personagem, né? Você não é um personagem. Você é a Cíntia em cima do palco. E mesmo assim, ele faz brincadeira comigo, mas eu não sou uma mulher negra. Então, com você, eu sei que é diferente. Eu entendo que foi diferente. E aí, eu fui um dia, recebi olhares hostis. Na outra gravação, foi pior ainda. Mesmo assim, você continuou insistindo para gravar, para não sair da emissora? Na verdade, eu insisti. Eu tinha esperança que ele falasse alguma coisa. Eu achei que ele ia falar alguma coisa. Ele simplesmente não falou. Na cabeça deles, eu tinha que ir, ficar quieta, deixar passar, ou até mesmo fazer um vídeo dando risada da situação. Porque foi proposto isso pra mim. Por pessoas do lado dele. Então, assim, como que eu morri de uma situação dessa? Né? Desaba tudo o que eu luto. Tudo, desmorona tudo que eu luto. Eu nunca daria risada de uma situação dessa. Me desculpa, não tem condições. Não tem condições. E aí eu pensei bem, quando eu tava ali em cima do palco, aí eu vi esse assediador falando de mim, apontando, falando que eu não tinha que estar lá. Eu olhando aquela situação, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar. Eu não pertenço a esse lugar. Eu não posso mais continuar aqui. Aí eu resolvi sair. Pela falta de posicionamento dele. Porque ele acredita que ele não fez nada. De verdade. Ele acredita que ele não fez nada. Mas ele provocou uma avalanche na minha vida. E numa dessas, eu tive até pensamentos suicidas. Com uma filha de 3 anos para criar. Eu adoeci, eu tive que ter tratamento psicológico, com medo de sair de casa, as pessoas me olhando no meio da rua, me julgando, gente falando que eu estava passando pano para racista, que eu já deveria ter ganhado dinheiro com isso, eu recebi um cala-boca, outras pessoas falando que não foi racismo nada. Olha, foi uma tempestade na minha vida, uma tempestade. Eu tive que crer muito em Deus para que passasse. Meu Deus do céu. Gente, as pessoas ficam, é isso que eu fico falando sobre. Você olha para Cíntia hoje, você olha para ela, para a história dela, e não sabe o quanta dificuldade ela passou. Então, só a gente que já passou por essas coisas, a gente que vem lá de baixo, a gente que sabe o quanto as pessoas nos olham, realmente falam e desprezam a gente com o olhar, consegue entender o que ela está passando. E talvez você tenha passado por muitas humilhações na sua vida, na sua empresa, na empresa que você trabalha, com a pessoa que você está, mas você está ali calado, submisso por causa daquele dinheirinho que você está recebendo ali. Mas eu quero lhe falar uma coisa, nada paga a sua dignidade, exatamente. Nada paga a nossa dignidade. Exatamente. Então não seja alienado, você não deu o seu direito a outras pessoas, não deu direito de decisão na sua vida a outras pessoas, porque Deus nos fez para a gente viver livre. Foi Ele que nos fez assim. E às vezes a gente olha e quer insistir em um lugar que a gente já não pertence mais. Então assim te entendeu que não pertencia mais ali. Em cima do palco eu percebi isso. E você sabe, assim, olhando, vendo toda essa história, de bom grado você não sairia de lá, porque você, de alguma maneira você estava fixada ali, era o seu porto. Eu me acomodei. Isso, ali era o seu porto seguro. Exatamente. E era seguro, mais ou menos, sabe por quê? Porque quando eu falo para as pessoas, não tinha salário fixo, eu cheguei a ganhar R$ 1.600 em um mês, tendo que tirar a gasolina e pagar o meu jantar. As pessoas acham que tá na televisão, tá milionário. Não, eu complementava a minha renda com esse dinheirinho. Porque para quem paga aluguel, para quem paga condomínio, paga água, paga luz, R$ 1.600 é para fazer o quê? Então está ali mais um status, ter visibilidade. Ter visibilidade. E eu não vou mentir, eu ficava agarrada pelo fato de... houve uma pessoa que me inspirou. Eu sou inspiração, eu preciso ficar. Eu preciso me manter. Então, as meninas pretas precisam me ver aqui para entender que elas também podem. Eu estou abrindo portas.
Então, para mim, era mais do que receber o dinheiro. Era mais do que ter os holofotes no meu rosto. Era mais do que vaidade. Para mim, era representatividade. Era uma causa, né? Era uma causa. E eu ficava ali brigando mesmo, a todo momento sendo colocada para trás, porque eu era uma das que mais sabiam as coreografias. E eu sempre era colocada para trás. Mas eu dançava como se eu fosse a principal, como se eu estivesse ali na frente. Então, a todo momento eu falava, eu tenho que fazer 3 vezes melhor. Porque eu preciso me manter aqui. E é sempre assim. E muitas vezes, Ira, não dá pra ficar com esse discurso. As pessoas ficam falando, porque tem que gritar, porque tem que militar. Cara, a gente precisa ser sábia. Porque se eu ficasse militando a todo momento, eu não ia alcançar aonde eu queria alcançar. Muitas vezes a gente precisa ir junto com essa engrenagem. Porque senão você não decola. Porque senão você não consegue chegar lá. Então, por muitas vezes, a gente vê uma injustiça aqui, uma injustiça ali, e a gente acaba se calando. Tipo assim, não é o momento de gritar, não é o momento de falar, é o momento de agir, mostrar que é capaz e ficar no seu lugar. Então, na televisão e no mundo artístico, a gente precisa ser estrategista. Não dá pra ficar gritando a todo momento. Quando aconteceu essa situação com o Ratinho, quantas pessoas não vieram pra mim? Você precisa gritar, você precisa falar, você precisa fazer. Amigos próximos, tá? E muito bem de situação. Porque você precisa fazer isso, fazer aquilo, você tem que se vitimizar, você tem que aproveitar. Outros, não, você não tem que fazer nada, você tem que continuar calada, fica no seu emprego. E a maioria dessas pessoas que deram tantas opiniões, no mês seguinte não perguntaram se minha filha estava precisando de um leite. Então é muito fácil você ficar falando da vida do outro. É muito fácil você opinar na vida do outro. E depois simplesmente desaparecer e viver a sua vida. Tentar influenciar uma pessoa que está fragilizada mentalmente. Se eu escutasse, eu escutei cada absurdo, mas graças a Deus, eu pedia direcionamento para Deus. Deus, guia os meus passos. O próximo passo lá será meu passo aqui. Então eu tive a paciência de esperar 15 dias. E eu esperei o passo deles. Eu fui lá e conversei. Eu tentei. Quando eu vi que o programa, a assessoria, o próprio Ratinho e o SBT não se manifestou, falei, acabou. Se eu continuar ali dentro, eu tô sendo conivente com tudo que aconteceu. Tô sendo conivente. Então, eu não vou continuar. Eu não vou ser maltratada. Eu já passei por tanta coisa na minha vida. Eu não escolhi passar por aquilo. Eu fui tragada pela situação. Aí eu vou ser maltratada, sendo que eu não abri minha boca pra falar nada. Falei, não mereço. É aquela coisa de merecimento. É o tal do... Aí agora você entende, eu não mereço isso, eu não escolhi essa vida pra mim e eu não vou aceitar essa situação. É exato. O que nos move realmente a nossa fé, em primeiro lugar, mas o inconformismo. Você não pode se conformar. E tá escrito que a gente não tem que se conformar. Não vos conformeis. Então, por que a gente vai estar se conformando? A gente tem que ser agradecido, mas não conformados. Então, realmente, parabéns mais uma vez, né, para você por ter tomado esse posicionamento. E Cíntia, eu acho que é isso que falta. Quantas mulheres estão sendo vítimas em todos os lugares? É no emprego, é na empresa que está ali, é dentro da casa, é pelo marido, é pelo filho, é pelas pessoas. E essas pessoas não tomam decisões. Não considere comum as agressões. Não considere comuns as agressões. Qualquer tipo. Qualquer tipo. Qualquer tipo. É um puxão de cabelo, é uma brincadeira de mau gosto. Sabe, uma vez eu vi uma cena, Cíntia, dentro da minha casa, né? Eu vi um casal, eles estavam lá em casa e de repente a menina falou algo e o marido pegou uma faca e mostrou para ela, aqui para ti. Isso não se faz nem de brincadeira. Eu olhei para aquilo e falei, como é que é? Existem sinais. Isso é um sinal. Porque quem pega de brincadeira um dia vai pegar de verdade. Eu falei, isso é inadmissível. Não. E aí eu tive que ir porque a pessoa não teve. Então, não aceite qualquer brincadeira. Eu, particularmente, não aceito. Às vezes, meu marido vem, é uma brincadeira, sei lá, eu falo, não faça essa brincadeira, não pode, entendeu? Isso aqui não existe, porque... Nós somos seres humanos. Ira, nós somos seres humanos. A gente é passivo de erro. Acontece. Agora, você falar com a pessoa, aconteceu uma vez, aconteceu a segunda, aconteceu a terceira, você está dando margem, principalmente a respeito de agressão, você está dando margem para ser morta.
Muitas mulheres acontecem isso. As mulheres percebem os sinais. Mas, não, foi uma brincadeira. Mas, não, ele tem um lado bom. Mas quando a pessoa é tomada pelo lado ruim, coisas muito ruins acontecem. Porque o abusador, né, Cíntia, o agressor, ele sempre vai dizer assim, me perdoa. Ele vai agredir e logo em seguida ele vai dizer, ai, me perdoa. Eu tive relacionamentos extremamente abusivos. Extremamente. Nessa minha trajetória de TV, que as pessoas viam a Cíntia, ai, bonita, malhada, sarada. Eu tive homens péssimos na minha vida. Hoje em dia não, tô vivendo um relacionamento bem gostoso. Aleluia! Glória a Deus! Hoje em dia não, tô com uma pessoa maravilhosa. Mas eu tive relacionamentos muito abusivos. Por quê? Aí entra a terapia. Eu tive que passar por esse processo terapêutico para entender da onde vinha essa coisa dessa atração por pessoas com o mesmo padrão de comportamento. Porque nós somos um campo magnético. Nós atraímos aquilo que a gente emite a energia. Exatamente. Então, se você estava arrumando esses homens ruins para você... Alguma coisa estava acontecendo dentro de mim. Porque é sobre você, é isso? É sobre mim. Eu era uma presa fácil para homens agressivos e homens narcisistas. Eu era uma presa muito fácil. E aí, com a terapia, essa terapia se chama terapia TRG, terapia de reprocessamento generativo. Nós trabalhamos com 5 protocolos, 5 módulos, que é o módulo cronológico, que a gente trabalha todos os setores da sua vida, desde os 5 aninhos de idade até hoje em dia. O modo somático, que a somatização é quando a mente interfere no corpo, né? Que aí vem as doenças psicossomáticas. E aí tem o modo temático, que a gente trabalha os temas, uma pessoa que foi muito humilhada, ou uma pessoa que tem algum transtorno, medo de falar, fobia, compulsão alimentar. Modo futuro, onde a gente faz a pessoa se imaginar no melhor estado possível. Uau. E a potencialização, que é onde a gente faz a pessoa crer que pode acontecer e sentir que pode acontecer. Uau. Então é uma terapia breve, mas que consiste em começo, meio e fim. E eu me reprocessei. E em um desses reprocessamentos, eu fui lá atrás, na minha fase do 0 aos 5 anos. E eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Um menino da escola, eu era uma criança praticamente invisível na minha casa, esquecida, né? Só lembravam meio que de mim para cuidar das outras crianças. Então, quando eu ia para a escola, e também por causa do racismo, eu era muito isolada. Porque eu era uma criança retinta. Então, eu era muito isolada, introspectiva. E tinha um menino que me dava atenção. Mas esse menino me dava atenção de uma forma completamente errada. Esse menino me torturava, esse menino me beliscava, esse menino me xingava, esse menino judiava de mim. Mas era o único menino que conversava comigo. Meu Deus do céu. Então, com 5 anos de idade, como se fosse o meu primeiro amor, o único homem, né, a figura masculina que me dava atenção, que era esse menino, me agredia. E eu marquei isso dentro de mim. E aí, o dia que uma professora viu ele judiando de mim, a professora chamou a atenção dele e chamou os pais dele, porque foi muito forte. A professora chamou os pais brigaram com ele, e esse menino não olhou mais pra mim. E eu senti uma dor de abandono. Meu Deus. Uma dor tremenda. Eu chego a me arrepiar quando eu conto essa história. Foi uma das piores dores. E quando eu estava nesse processo terapêutico, exatamente nesse reprocessamento, nessa fase, eu senti dentro do meu coração a dor daquela menina. Me doía, me sufocava. Eu vi aquele menino me desprezando. Porque era melhor apanhar dele, ser judiada dele, do que ter... Porque ninguém me dava atenção. Meu Deus do céu. Olha o perigo das situações que acontecem com as meninas, com as nossas crianças, lá na primeira infância. São coisas que marcam a sua vida e que interferem pela sua vida inteira. Então, a minha vida inteira, eu preferia ser agredida, ser ofendida, ser xingada, mas não estar sozinha. Eu era uma mulher com comportamento completamente contrário desse. Cara. Completamente. Quando vinham as situações ruins, eu me comportava como uma criança birrenta. Eu gritava, eu estourava, eu agredia. Por quê? Porque eu estava congelada. Isso na terapia TRG se chama compulsão e repetição. Você congela naquela situação e você atrai as mesmas pessoas, o mesmo padrão de comportamento de pessoas, as mesmas situações, e você vai atraindo só aquela coisa ruim. E é um ciclo.
Se você não quebrar esse ciclo dentro de si, as coisas continuam acontecendo da mesma maneira. Meu Deus. Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Você atrai aquilo que você emite energia. Então, se você tem... Olha o que a Cíntia está falando. Ela tinha um amiguinho. Ela era uma criança praticamente invisível. Ela não tinha pessoas que gostavam dela, que estivessem do lado dela. A única vez que um garotinho se aproximou dela e dava atenção para ela, ele batia, beliscava, xingava, puxava o cabelo, mas ela gostava, porque mesmo assim ele estava se importando com ela, estava com ela. No momento que ele deixou de fazer isso, ela se sentiu desprezada, abandonada e uma dor muito forte. Por isso ela atraía tantos homens ruins para a vida dela. E ela aceitava aquele abuso, aceitava aqueles maltratos. Por quê? Medo de ficar sozinha. Medo de ficar só. Medo do abandono. E quantas mulheres nós estamos falando aqui, Cíntia? Muitas que mulheres vão se aceitam identificar apanhar, com isso. que aceitam apanhar, que aceitam ser exploradas sexualmente, que aceitam ser abusadas, que aceitam ser machucadas, mas quando o indivíduo fala, eu vou embora, você voa na canela dele, na perna dele, no braço dele, e diz assim, eu aceito tudo, mas não me abandona. Ei, acorda, mulher! Irá, tá você não tudo merece ali. isso. Tá tudo ali congelado dentro do nosso psiquismo. Meu Tudo Deus do céu, isso é congelado. muito sério. Se a gente não cuidar da nossa criança interior, dos traumas do passado, é exatamente isso. Eu uso uma simbologia, pra gente o psiquismo é como se fosse um lago. Imagina um lago, tá ali seu psiquismo. Uma pessoa vem tá com uma pedra, que são chamados traumas e as pancadas emocionais. Essa pedra afunda e ela fica lá no fundo do seu psiquismo, lá no fundo do lago. Mas quando essa pedra cai no lago, existem ondas. Ondas. Que são as repercussões. Essas ondas vão e voltam. Ou seja, você fica sendo prejudicada no seu cotidiano por essas ondas. Que vão e voltam. E o lago vai continuar ali, turvo. Porque você não consegue entender, porque o trauma tá fundo, tá lá no fundo. Tem traumas que a gente nem lembra. Irá, eu não lembrava dessa situação. Meu Deus. Eu precisei fazer 4 ciclos de reprocessamento, 4 terapias para lembrar dessa situação. E aí a gente acredita no empilhamento do inconsciente. Quando você está forte o suficiente para enfrentar mais coisas, o seu inconsciente te traz mais desafios. O seu inconsciente te faz lembrar de mais coisas. Então eu comecei a lembrar de coisas que eu falei, isso existiu. E aí eu comecei a reprocessar. E a mudança, as pessoas que me acompanharam falaram, Cíntia, a sua mudança foi muito rápida. Porque realmente é uma terapia de resultados, é uma terapia breve. Não que você vá, nossa, mudar de vida em 4 sessões. Mas aos poucos, a mudança vem de dentro para fora. Até meu modo de se vestir. Você tá linda! Hoje você é uma, né? Até meu modo de se vestir, de se comportar. Eu sou uma mãe muito melhor. Eu sou uma amiga muito melhor. Sou uma filha muito melhor. Muda tudo, o linguajar, tudo. Maneira de falar, postura, as vestes. Irá, eu não me arrependo por ter seguido o meu coração e a minha honra. Eu não me arrependo. Parabéns. Não me arrependo mesmo. Parabéns. E aí eu quero, sim, que essas mulheres experimentem isso, gente. Cuidem da sua saúde mental. Cuidem, voltem lá atrás. Psicólogo, terapeuta, tem tantas pessoas que podem ajudar, mas procurem ajuda. Não, a pessoa não pode chegar ao ponto de querer tirar a própria vida. A vida é tão maravilhosa, Deus nos deu a honra. Agora, nesse exato momento, existem pessoas acamadas em hospital tentando lutar pela vida delas. E a gente está aqui, andando, respirando, conversando. Uau, é sobre isso. As pessoas precisam entender que a cura está dentro de si. Peçam ajuda. Não adianta você querer uma mudança tendo o mesmo comportamento, aceitando as mesmas coisas. Não haverá mudança. E com a mudança, vem várias despedidas. E a gente precisa se despedir. E é isso. Ai, meu Deus, que papo bom. Cíntia, o nosso voo está chegando ao final. Olha, passou rápido, né? Passou. Umas 3 horas de programa. Quando o papo é gostoso, a gente é rapidinho, né? E eu gostaria, assim, que, assim, do âmago, né, do fundo do coração, você olhasse ali para essas mulheres que estão te olhando agora, para essas meninas que estão ali na periferia, negras, se sentindo desprezadas.
humilhadas, que você desse assim o seu recado, aquilo que realmente você quer que vá no fundo do coração dessas pessoas e transforme a vida delas. Uau! Eu acredito que a gente consegue sim transformar a nossa dor em prosperidade. Primeiro que agora, para vocês mais novos, mais jovens, tá tudo aqui nas nossas mãos, nas mãos de vocês. E é muito necessário pedir ajuda. Muito necessário. Se você está se sentindo fragilizada, se você não tem vontade de viver, se você está se sentindo encurralado, sem saída, você precisa sair da onde você está com um movimento. Porque quando você se movimenta, o universo começa a se movimentar também. E começa a te trazer coisas boas. Cuidar do seu psiquismo, cuidar da sua saúde. E o mais importante, ter coragem. Porque a vida é boa demais para ser insignificante. Então, cuidem das suas mentes, peçam ajuda, vão atrás, não fiquem se iludindo por essa onda de ostentação que tem por aí. Eu acho que cada um tem seu caminho, tem a sua trajetória, tem a sua história e você pode contribuir muito para o mundo. Porque você é único, somos seres únicos, biologicamente, psiquicamente, você é um ser único e Deus te fez para você ter a sua vitória. Então, mexa-se, não permaneça estagnado, faça um movimento que a vida começa a fluir e as coisas começam a melhorar. Mesmo que ao seu redor você só receba mensagens de escassez. Não será no seu tempo, mas é no tempo de Deus. Uau! E assim nós finalizamos o nosso IraCast. Eu quero dizer para você, seja nesse momento, através desse programa, impactado, que a sua vida seja transformada, que essa história que nós acabamos de contar realmente possa te encontrar em um bom momento, momento de mudar. E a minha frase para você é: desista. Desista de ser escravo, desista dessa mentalidade escassa, desista desse relacionamento abusivo, desista dessa vida miserável que você tem, porque Deus tem algo grande demais para você viver. Deus abençoe e aqui a gente desliga os motores, estaciona o nosso avião, taxia ele e vamos para o próximo voo daqui a pouquinho. Deus abençoe. Cíntia, gratidão. Beijo, gratidão. Obrigada. Palmas para você e muito sucesso. Obrigada. Produção, chegamos ao final de mais um IraCast voando até você. E a nossa bagagem é a sua história. Tchau, gente!